Boa noite a todos, que Jesus, os amigos espirituais nos amparem em mais uma oportunidade de compartilharmos o conhecimento espírita cristão. Nós trouxemos aqui um cartazinho que foi entregue a algumas pessoas aqui desse evento que ocorrerá em Recife, o seminário As Cartas de Paulo, que terá o tema central Carta aos Romanos. Esse evento ele vai se dar no dia 31 de agosto, em Recife, e terá 4 expositores muito conhecidos no movimento espírita no Brasil. Então, nós iremos ter Gustavo Silveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo, esses 3 são os palestrantes de Minas, e César Perry, de São Paulo. Então, há aqui embaixo um telefone para aqueles que queiram se inscrever, e um cartaz ficou logo à frente ali, quando a gente entra na ANE, tem um cartaz desse evento aqui. Tá? Então, é um evento que esse ano, em Recife, é colocado como um dos mais importantes. E vamos, para dar início à nossa palestra, fazer uma breve referência a uma mensagem do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte, está no livro Fonte Viva, capítulo 67. Nós separamos aqui apenas uma frase para um parágrafo para servir de introdução à nossa exposição. Emmanuel diz assim: renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, nós vamos aqui fazer algumas observações para dar início à nossa exposição. Emmanuel nos propõe o seguinte: renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Renovar o nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho é exatamente esse trabalho que em toda palestra, em todo estudo espírita que nós estejamos participando, vai trabalhando essa renovação em nós. Nós temos, desde inúmeras encarnações, padrões de entendimento da vida focado no materialismo, focado nos objetivos da vida como sendo apenas aqueles de ordem física, satisfação de instintos, de necessidades básicas, mas, na verdade, totalmente distanciado da nossa verdadeira natureza, que é espiritual, e que tem objetivos e metas que todos nós que estamos temporariamente reencarnados trazemos para a Terra. E aí Emmanuel diz a nós assim: renova o teu modo de sentir, a tua maneira de perceber a vida. Utiliza agora os padrões do Evangelho. Os padrões do Evangelho, em essência, é a percepção da vida em harmonia com as leis de Deus. E dentre elas, a reencarnação, a imortalidade da alma, formam a base dessas leis, cuja essência é o amor. Mas o importante de tudo é que esse trabalho tem que estar sendo feito diariamente por cada um de nós. Porque o material estragado de percepções que nós trazemos do passado
é muito grande. E quando a gente se depara com acidentes, com situações provacionais, com doenças, com aquilo que faz parte de um mundo de provas e expiações como é a Terra, nós esbarramos em conflitos. Passamos a achar que a vida é um campo imenso de injustiças, de erros. Mas aqui Emmanuel, ele reforça bem essa mudança para nós ao dizer assim: enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento, significando o seguinte: na medida em que nós formos trabalhando a maneira espiritual de encarar a vida, nós perceberemos nas situações mais absurdas, mais conflitivas, a presença das leis de Deus atuando. A questão toda é porque a Terra, como nós aqui muitas vezes ouvimos, é um mundo de efeitos, não é um mundo de causas. E sendo um mundo de efeitos, há muitas situações que se vive que são a consequência do que fizemos em outras encarnações. E quando a percepção nossa se limita a achar que a vida é só essa que estamos tendo na Terra, aí nós percebemos coisas e situações absurdas. Mas há uma frase importante dessa compreensão, quando é dita a nós o seguinte: olha, na Terra tem muitas injustiças, mas não tem ninguém injustiçado. Vejam que coisa, que parece um paradoxo, né? Na Terra tem muitas injustiças. Quando a gente olha a vida na Terra como sendo uma experiência só. Aí a gente vai ver pessoas fazendo mal e se dando bem. Pessoas bondosas que ajudam muita gente sofrendo muito. Porque a percepção nossa, sendo restrita a essa vida, aí a gente só percebe, muitas vezes, injustiças. Mas, na verdade, na Terra, não há ninguém injustiçado. Não há ninguém injustiçado ao percebermos a vida como sendo um conjunto de experiências que já tivemos no passado, que ainda iremos ter à frente. Então, a percepção de que é um conjunto de experiências, aí a gente vai entender a misericórdia de Deus, que nos possibilita voltar à Terra para corrigir erros, sanar problemas que criamos. Aí a gente vai perceber que o amor e a providência divina atuam, e atuam muito. Mas para que isso se dê, todo esse trabalho de mudança de percepção da vida, nós precisamos estar abertos a ser feito em nós pela doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, é o cristianismo redivivo. Então, era essa pequena reflexão que queríamos compartilhar antes de entrarmos no nosso tema, que é em serviço espiritual. O capítulo 14 do livro, Nos Domínios da Mediunidade. Nós temos aqui, nas últimas oportunidades, realizado algumas exposições em torno desse livro. O objetivo, claro, é incentivar a leitura do livro por quem nos acompanha. Aqui a gente faz uma rápida síntese, separando alguns pontos que percebemos importantes. Mas só a leitura do livro é que vai nos dar, de uma forma mais ampla,
ensinamentos, incentivos a reflexões, aprendizagem que de outro modo não teríamos. E esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, aqui é uma capa antiga, mas aí na AME eu já notei que tem um livro com a capa nova, mas o conteúdo é o mesmo, porque a edição foi atualizada, mudando mais só a textura, o papel, a capa, mas é o mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 14, que tem o título Em Serviço Espiritual, nós vamos prosseguir aprendendo sobre como os espíritos do bem agem e atuam entre nós. Essas obras do espírito André Luiz baseiam-se em fatos reais que foram vivenciados na Terra. Apenas há uma mudança de nomes. Se usa pseudônimo, para não haver uma identificação com alguém que esteja ali encarnado. Essa obra surgiu na década de 40 e reflete experiências e histórias de pessoas daquela época, dos anos 40. Aqui no caso, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, os assuntos são mais direcionados ao intercâmbio espiritual que existe entre nós e os espíritos, e que é uma atividade constante. Há um mês atrás aqui nós falamos bastante a respeito das atividades em desdobramento quando nós estamos dormindo e o nosso espírito está em atividade. Aqui, nesse título, Em Serviço Espiritual, vai dizer respeito mais a atividades entre os espíritos. Porque, como vocês sabem, à luz da doutrina espírita, o que caracteriza a vida é o movimento, é a atividade, é a ação. Estejamos no corpo ou estejamos fora do corpo, estar em atividade é sinônimo de estar equilibrado, de estar saudável, de estar bem. Os espíritos iluminados trabalham a todo momento. E o trabalho é, ao mesmo tempo, um reconforto, um bem-estar. Pela ação no bem, há um reflexo que os espíritos também recebem da sua atitude em promover a execução das leis divinas. Então aqui nós nos deparamos com um personagem novo chamado Abelardo Martins. Ele vai se dirigir ao espírito Aulus, que é o instrutor espiritual de André Luiz nesse livro. E Abelardo Martins vai dizer o seguinte: Aulus, venho rogar a você auxílio para o nosso irmão Libório. Libório recebeu ajuda do grupo mediúnico, porque ele estava causando um transtorno a uma irmã que procurou ajuda no centro espírita, e na reunião mediúnica ele foi esclarecido, ajudado e levado no plano espiritual a um hospital de tratamento de repouso. Mas o que se passava agora era que o Libório estava sofrendo repercussões e tendo, de certa maneira, incômodos causados agora
por aquela que antes era obsidiada dele, que era uma jovem. O Libório, quando a gente começa a ler esse livro, tem logo o caso dele, que retratamos aqui já fazem vários meses. Eu vou apenas, em síntese, lembrar vocês essa história. O Libório era no período de carnaval. Ele vivia sozinho com sua mãe, que já era doente, com problemas do coração. No sábado, ela pede para que ele não saia, não vá para a folia. Ele engana a mãe, pega um dinheiro que era dela e vai para o carnaval, sábado, domingo, segunda até quarta. E quando volta, bêbado, sem perceber, abre um gás e morre asfixiado. Ele tinha uma noiva. E quando ele volta ao plano espiritual, ele está totalmente ignorante do que houve, totalmente desequilibrado. Ele não tinha noção de espiritualidade nenhuma e estava com essa vida bem complicada. Ele se sente atraído magneticamente para sua noiva, que sente a ausência dele. E ali se inicia uma síndrome do pânico. Não poucas vezes, as doenças de ordem psíquica têm um subsídio espiritual forte. No caso dessa história que o livro narra, a síndrome do pânico era causada pela presença do Libório angustiado, agoniado, sem saber o que tinha acontecido, junto da sua noiva. E a sua noiva vai no centro espírita, recebe passes, assiste a palestra, e quando o centro espírita vai ter a reunião mediúnica, os benfeitores levam o Libório para ser ajudado na reunião mediúnica. Aí tem uns capítulos iniciais mostrando a ajuda que ele teve. E realmente o Libório resolve abrir-se à percepção da realidade nova, é afastado da noiva, a noiva melhora. Só que agora, quando ela vai dormir, ela é que vai atrás dele, aperreá-lo no plano espiritual. Vejam como a criatura humana é complicada. A pessoa, e isso acontece a qualquer época, vem, por exemplo, no centro espírita com problema espiritual, com processo obsessivo, é ajudado, se recupera, sente-se bem, mas por não ter levado a sério os valores novos da vida que recebeu no centro espírita, volta a ter a vida que tinha antes e, não poucas vezes, atrai pelo pensamento o retorno de processos obsessivos. É por isso, aqui lembramos uma passagem interessante do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, conta a história do cego Bartimeu, filho de Timeu. É uma passagem bíblica que narra Jesus descendo pela estrada de Jericó. E lá, sentado na estrada, havia esse cego, o Bartimeu. Ele escuta a respeito de Jesus e tem a noção que Jesus ia passar ali. E aí ele, eufórico, grita: Jesus Cristo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita insistindo, e Jesus para, e o cego é levado por alguns para próximo de Jesus. E aí Jesus faz a pergunta
que para muitos pareceria retórica, desnecessária. Jesus chega para ele e diz: "O que queres que eu faça?" E o cego de Bartimeu diz: "Eu vejo, Senhor." E Jesus diz que seja feita a sua vontade. E daquele momento em diante o cego passa a ver e acompanhar Jesus. Mas a questão toda que nos chama a atenção nessa história é porque a criatura humana, nós mesmos, muitas vezes, queremos conscientemente alguma coisa. A cura de uma doença, um tratamento para um problema que temos, queremos conscientemente. Mas lá dentro de nós, inconscientemente, a gente trabalha pelo contrário. A gente diz que quer, mas lá dentro da gente algo diz: "Mas eu não mereço, eu não vou ter." A gente diz que quer resolver aquele problema obsessivo, mas lá dentro de nós tem vínculos do passado associados ao vício, àquele espírito, e a gente não deixa que aquele espírito vá embora. A gente vai para o centro para ser ajudado, mas como não há um trabalho de reforma íntima, de despertamento espiritual, à noite e em outros momentos a gente chama aquele espírito de volta, ou espíritos no nível daquele. Porque lá no nosso passado, no nosso mundo de sombras, que é o nosso inconsciente, a gente quer aquele contato, a gente quer sofrer, a gente quer sentir um impacto de dor, porque ainda não acordamos espiritualmente. E é por isso que nessa passagem bíblica, mesmo diante ali do cego, Jesus diz: "Tu queres que eu faça o quê?" Porque era imprescindível que aquele que está doente seja bem claro e diga: "Eu quero ver, eu quero ficar bom." E o resultado, como Cristo diz, seja feita a sua vontade. E de fato, o cego Bartimeu ficou bom. Daquela cegueira, o Evangelho narra que, em seguida, ele saiu acompanhando a Jesus. Então, essa questão que estava se dando agora com o Libório. Libório é socorrido é um espírito, como eu citei, que já fazia um bom tempo que houvera passado para o mundo espiritual, havia desencarnado, mas agora sua noiva, de noite, quando vai dormir, vai atrás dele aperreá-lo. E isso estava causando um problema lá para ele. E o Abelardo era alguém que trabalhava como protetor, vigia naquele hospital, veio pedir ajuda a Aulos. E aí Aulos diz o seguinte: "Olha, vamos ajudar. É importante agora que você traga a nossa irmã Celina." Celina era uma das médiuns daquela instituição espírita. Foi através dela que o Libório se comunicou, recebeu a doutrinação, o esclarecimento, e Celina agora, quando ela estivesse fisicamente dormindo, ela desdobrada iria acompanhar o Abelardo. Abelardo houvera sido, na última encarnação, esposo de Celina. Já fazia alguns anos que ele houvera desencarnado. E o livro narra, nesse capítulo 14, que, de imediato, o Abelardo era um homem que, quando estivera encarnado, meio enérgico, às vezes colérico,
era um pouco desequilibrado. Ele não era espírita, entendamos bem. Quem era espírita era a esposa dele. Ele era uma daquelas criaturas de gênio forte. E desencarnou subitamente, entra no plano espiritual revoltado, sem querer admitir a nova situação. Durante algum tempo, ele tenta, inclusive, obsidiar Celina em termos de exigências, porque ele ainda estava dentro daquela concepção machista e de ser o mandão. Ele estava querendo, espiritualmente, exigia ser socorrido e ajudado. Depois de algum tempo, através de preces e de intercessões espirituais, o Abelardo é ajudado e se reajusta no plano espiritual. Depois de algum tempo, passa a colaborar em um hospital temporário que existia, aonde o Libório estava sendo cuidado. Mas agora o Abelardo ganhara o direito de conviver no seu antigo lar, ajudando a sua esposa. Inclusive, mais adiante, André chega a perguntar a Aulus se era comum isso acontecer. E os casais, um dos cônjuges desencarnar e ficar aquele trabalho de parceria com o encarnado e o desencarnado. Mas Aulus diz que aquele caso não poderia ser tomado por regra. Na verdade, só os casamentos estabelecidos por laços de verdadeiros afetos têm um prosseguimento em termos de ligação com o cônjuge que partiu antes e voltou para o plano espiritual. Mas uma grande maioria dos casamentos da Terra são de vínculos materiais. E esses casamentos, muitas vezes, já se dissolvem na Terra mesmo. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Há lá um item, parentesco corporal, parentesco espiritual. E deixa bem claro o Evangelho segundo o Espiritismo de que os verdadeiros laços que unem os espíritos antes e depois da encarnação são os laços do espírito, do sentimento verdadeiro. Porque os laços puramente materiais, esses não sobrevivem. Nas obras de André Luiz, nós lembramos que, por exemplo, no próprio livro Nosso Lar, tem um capítulo lá chamado A História de Tobias. Tobias é um espírito que vive lá em Nosso Lar, e na casa de Tobias, André Luiz se surpreende, porque haviam dois espíritos que na vida anterior houveram sido esposas de Tobias e estavam na mesma casa que Tobias estava lá em Nosso Lar. André disse, mas como é que pode isso? E aí ele vai ter uma ideia da história de Tobias. Tobias, quando estava encarnado, casou-se cedo. A sua esposa era uma alma vinculada a ele por verdadeiro afeto. Tem 2 filhos. E no segundo filho, essa esposa vem a falecer jovem. Voltando ao plano espiritual, sem noção do que houver ocorrido,
torna-se, depois de algum tempo, fortemente vinculada ao Tobias, que estava encarnado. E aí Tobias não conseguia arranjar uma esposa mais nova. Porque a esposa do outro lado impedia, dificultava os relacionamentos. E Tobias sofrendo muito, porque ele tinha muita falta da esposa que ele amava, mas ela era desencarnada. E aí, depois de algum tempo, a avó da esposa de Tobias, lá em nosso lar, é que tem uma conversa com a neta, diz, mas o que é que tu está pensando de tua vida? Tobias ficou lá, 2 filhos pequenos, numa situação difícil. Ele houver, então, arranjado uma noiva, mesmo diante dessa dificuldade, casou-se, mas a outra estava atrapalhando o casamento. E a avó intervém e diz, olha, tem que resolver isso, você está querendo o quê? Ela está lá para ajudar a cuidar, a educar os seus filhos. E depois de muita conversa, a primeira esposa de Tobias entra num processo de mudança e deixa de perseguir. E Tobias, durante algum tempo, é casado, mas depois vem a falecer e a outra esposa vem a falecer. Agora estavam as duas lá na casa em que Tobias estava em nosso lar. Mas aí Tobias esclarece André de que, olha, a esposa de Tobias realmente, de fato, era aquela alma que tinha mais vínculo afetivo com ele. Era a primeira esposa. A segunda esposa estava temporariamente passando na casa de Tobias, mas o seu noivo, seu futuro noivo, já estava reencarnado. E diante de um breve tempo, ela iria encarnar para encontrar ele e vir a se casar. Mas o que de fato ali fica bem estabelecido é que a noiva, a esposa de Tobias, era a sua primeira esposa que ele tivera na Terra. Ora, essa história toda, quando a gente fala, a gente sempre se lembra de um caso bem curioso lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Porque chegaram lá para Jesus e apresentaram uma situação complicada. Aliás, sempre apresentaram situações complicadas para Jesus resolver. E essa do capítulo 22 do Evangelho de Mateus é assim. Alguém chega para ele e diz, olha, haviam 7 irmãos. O primeiro, mais velho, casou. Mas depois de algum tempo faleceu. E como não deixou descendência, não teve filhos, pelas tradições do povo judeu, o outro irmão mais velho se casaria com a viúva. No objetivo de gerar filhos, porque naquela época a família era casar para gerar filhos. Bom, o segundo se casou com a viúva. Mas depois de algum tempo, morreu. E não deixou descendência. Bom, aí se casou o terceiro. Não precisa dizer a vocês que ela matou os 7. Matou entre aspas. Os 7 irmãos morreram. Depois que tudo morreu, ela morreu. E aí perguntaram a Jesus, e aí, na ressurreição dos mortos, de quem ela será esposa? Uma pergunta que fizeram para o Cristo, né? A princípio ele respondeu o seguinte, vós errais muito por desconhecer as Escrituras. Então, no primeiro ponto, e que diz respeito ao que nós hoje temos em detalhes nos livros de André Luiz, é que, de fato, no plano espiritual, os verdadeiros afetos é que continuam. Os outros não. Mas aí Jesus disse, olha,
ainda nesse capítulo 22. Eles serão, e aí está no futuro, anjos de Deus. Viverão como anjos. Claro que, à luz da doutrina espírita, todos nós seremos anjos. Agora, bote tempo nisso. Enquanto não se chega a ser anjo, nas colônias espirituais, no mundo espiritual ao redor da Terra, os padrões de evolução continuam semelhantes aos que nós temos na Terra. Então, lá, como é retratado no livro Nosso Lar, Tobias estava com a sua antiga esposa. Porque, na verdade, nenhum dos dois eram anjos, não. Eram espíritos em padrões medianos, como a maioria de nós. Então, nesse capítulo 22, ainda tem uma parte interessante que Jesus diz assim a eles: vocês não leram nas Escrituras que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. E aí vamos refletir à luz da doutrina espírita. Jesus está dizendo o quê? Que todos os espíritos que desencarnam continuam vivos no mundo espiritual. E por isso é que Deus continuava sendo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de outros. Porque eles estavam vivos. Por isso Deus continuava sendo Deus deles. Só que eles não estavam tendo a compreensão dos textos bíblicos como hoje nós temos através da doutrina espírita. Através da doutrina espírita, nós podemos ler os evangelhos, as cartas dos apóstolos, inclusive o Antigo Testamento, e extrair as deduções espirituais que o texto, a letra do Evangelho, traz. Mas para que isso ocorra, é necessário que tenhamos a compreensão espiritual. É por isso que várias parábolas da Bíblia não são tratadas normalmente nos cultos evangélicos ou católicos, porque é uma dificuldade de entendimento se não houver a chave da compreensão que é dada pela revelação espírita. É que essa compreensão que está associada à reencarnação, à imortalidade da alma, à individualidade do espírito depois da morte do corpo. Ninguém fica na sepultura aguardando o dia do juízo final para ressurgir dos túmulos para o julgamento. Nós aprendemos que esse julgamento se dá na consciência de cada um de nós, em cada oportunidade de desencarnação que temos, ao voltar para o plano espiritual. Mas esse entendimento não é possível se não tivermos a luz da compreensão da revelação espírita. Então, voltando ainda aqui ao capítulo 14, em serviço espiritual, de noite, quando Celina vai dormir, se desdobra e se encontra com Abelardo. E o livro conta que Abelardo chegou com Celina saltitante, alegre espiritualmente. Porque ele tinha, como eu acabei de dizer, e vocês sabem, consciência de que ele era ele, Celina era a sua ex-esposa fisicamente, mas espiritualmente com ele. Algo diz que os dois tinham profundos laços de afeto do passado.
mesmo havendo esse diferencial de comportamento moral a princípio, mas eles eram almas afins. Então, os dois vão, junto com Alves e André, visitar aquele hospital, quase que um posto de serviço, porque era um hospital muito próximo da Terra, de condições relativamente difíceis. O livro vai narrando. Mas o que é mais destacado é o encontro que se dá com o Libório, que está lá no leito, no quarto, ainda com certa dificuldade de adaptação ao mundo espiritual, mas quando ele está lá, Celina, junto com Abelardo, vão conversar com ele e vão, em termos vibratórios, levar boas vibrações para ele, mas naquele momento, lembrem-se bem, era de madrugada. A ex-noiva de Libório também estava dormindo. E pelo pensamento ela correu e já estava lá no hospital. E quando vê Libório lá acamado, ela chega com as percepções humanas fortes de possessividade e ciúme. Quem é esse que está aí perto de você? Ela não identificava Celina como sendo a médium lá do centro espírita, que ela foi pedir ajuda. Mas a cegueira do ciúme que ela estava e possessividade era tamanha que ela não enxergava. É por isso que o livro chega a dizer o seguinte, e isso é importante para nós, diz assim: cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. Então, de acordo com os valores íntimos que nós temos, nós percebemos as pessoas e o mundo. Se o nosso espírito já estiver trabalhando a autoiluminação, o burilamento, o esforço de melhoramento moral, já estiver trabalhando a percepção espiritual da vida, nós enxergamos a vida por esse entendimento que estamos cultivando. Mas a noiva de Libório, ex-noiva, estava totalmente desequilibrada. Quando ela vê Celina, acha que é uma mulher, sabe-se lá de onde, que estava querendo ir embora. E nessa situação, o livro vai tratando das dificuldades em poder agora ajudá-la embora. Ele que era o obsessor, mas que agora sofria a repercussão do desequilíbrio da sua ex-noiva. É por isso que, fechando aqui o esclarecimento dessa noite, nós precisamos tanto trabalhar a autorreflexão, a autoanálise, se posicionar sobre o que verdadeiramente a gente quer e se aquilo que a gente deseja está sendo colaborado com pensamentos positivos, com a imaginação saudável em relação àquilo. Se a gente está atento a não auto-sabotar-se, porque, como havíamos dito aqui no começo, é muito comum a gente conscientemente quer uma coisa e lá dentro de nós a gente está dizendo o contrário. Ou está dizendo que a gente não merece, ou está dizendo assim, eu quero, mas é tão difícil que eu consiga. Aí está difícil. Por isso, em diversas ocasiões, não foi só essa com o cego Bartimeu que Jesus fez a pergunta, não.
Mas em outras situações ele perguntava: o que é que tu queres? Para chamar a consciência daquele que buscava ajuda, a ele estar bem consciente do que ele quer, para que de fato viesse a obter. Então aqui nós concluímos as nossas reflexões dessa noite, agradecidos pela paciência em nos acompanhar, que Jesus e os amigos espirituais nos acompanhem de volta aos nossos lares, com muita paz.